Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre Predador Terras Selvagens. Eu achei até que estava demorando demais, mas quando a Disney comprou, quando a Disney adquiriu a Fox, mais cedo ou mais tarde, isso era inevitável. O Predador ia fatalmente se tornar mais um príncipe da Disney. E aos pouquinhos, o estúdio foi confiando essa tarefa ao cineasta Dan Trachtenberg, e acabou enganando a gente com Prey, que se chama aqui no Brasil Predador a Caçada. Enganando assim, eu gosto bastante do filme, acho que a franquia do Predador estava muito velha, muito ultrapassada, desgastada, e ele foi lá e conseguiu fazer um filme com a cara do nosso tempo, dessa década, trazendo o Predador finalmente para uma linguagem mais moderna, embora na trama em si ele vá ao passado e tenha feito o filme mais empolgante do Predador desde o original, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger em 1987. E claro, a própria animação que o diretor lançou esse ano no Disney Plus, que é Predador Assassino de Assassinos, que seria a minha animação favorita de 2025 se ela tivesse ido para o cinema, né? Mas é uma produção 100% voltada para a plataforma de streaming da Disney. E explicando por que que eu falei que o diretor estava enganando a gente, é porque Prey e Predador Assassino de Assassinos são ótimos filmes, ótimas entradas na franquia do Predador, mas tudo estava levando a esse plano da Disney para transformar o Predador naquela linha de produção padronizada do estúdio em que todas as suas franquias comerciais adquiridas nos últimos anos, elas são a mesma coisa, parece que você está vendo o mesmo filme sempre. E se em algum momento da história, lá no passado, a saga da Marvel e Star Wars se diferenciavam com suas particularidades, cada um com a sua jornada particular, com o desenvolvimento da história característico de cada franquia, para a Disney, infelizmente, é tudo a mesma coisa. O tratamento dado pelo estúdio em relação ao desenvolvimento de conflitos e até mesmo ao desenvolvimento das mitologias, ele é sempre o mesmo. E agora, por incrível que pareça, chegou a vez do Predador entrar nesse pacote. Por outro lado, a franquia do Predador estava entregue à repetição eterna. É, O filme original de 87 com Schwarzenegger foi uma grande surpresa, né? Quando saiu o pôster, muita gente ali com o Schwarzenegger em destaque no pôster, muita gente achou que o predador do título era o personagem do Arnold Schwarzenegger. E aí você é surpreendido pelo alienígena caçando aquele pelotão numa selva. E eles são completamente indefesos, são presas fáceis para aquele alienígena munido, né, de um treinamento, força e tecnologia superiores. Então, assim, é um filme que entrega muito suspense e até terror dentro do gênero da ficção científica. E o problema é que depois começaram a repetir essa fórmula à exaustão e o destino dela foi o esgotamento inevitável. O Dan Trachtenberg, ele ganhou sinal verde da Disney, né, pela Fox, para poder desenvolver, dar uma nova roupagem à saga, e ele foi começando passo a passo até chegar a Terras Selvagens. Então ele tá por trás de tudo isso, desenhando uma mitologia pro Predador. Só que aqui em Predador Terras Selvagens, você tem um jovem predador, né, que ainda não tem experiência para partir sozinho em suas caçadas clássicas, e aqui ele tem um último teste para ganhar a aprovação não só do irmão, como do pai autoritário e abusivo. Acontece um conflito ali no início do filme em que vai moldar toda a trama e a jornada do personagem. Só que é a mesma coisa nessas outras franquias que eu falei, né? Vamos pegar um filme de origem da Marvel, né? Por exemplo, um jovem herói nesse filme de origem vivendo sua primeira grande aventura, descobrindo seus poderes e todo o seu potencial.
Ou como em Star Wars também, né, você tem um Padawan em sua jornada para se tornar um cavaleiro Jedi. Ou seja, Predador Terra Selvagens acaba partindo da mesma ideia. Predador Terra Selvagens, vem com aquele verniz que passa a sensação de novidade. Mas aí você já sabe como é a Disney, né? Numa eventual continuação em que se espera ir além ou entregar alguma ousadia, alguma surpresa, você pode esquecer isso atualmente, né? Porque o normal é que entregue mais do mesmo. Voltando ainda ao contexto de Prey, ele foi para a plataforma de streaming e foi voltado para o consumo dentro de casa. Então não havia aquela pressão do estúdio, não havia aquela necessidade de injetar tanto dinheiro, vendo esse filme como puramente negócio. Mas como o Predador Terra Selvagens foi para o cinema, qual é a solução do estúdio para não correr o risco de perder o maior número de dinheiro possível? É transformar o Predador num filme estilo Marvel Studios e estilo Star Wars. Detalhe: Star Wars e Marvel da Disney. No fim, você sabe como é, né? É um círculo vicioso, porque a Disney entendeu o que as massas, o que o grande público, na verdade, quer ver sempre o mesmo filme. E pior ainda, quando a concorrência tem a chance de de oferecer um contraponto, algo diferente, ela vai lá e acaba entregando a mesma coisa, porque goste ou não, é a fórmula atual do sucesso. E claro, eu posso dar o exemplo aqui, pelo menos para mim, foi uma das grandes decepções deste ano para mim, que foi o Superman do James Gunn pela Warner, porque ele tinha ali a chance de oferecer algo diferente, fora da mesmice, e ele acabou indo pelo mesmo caminho, oferecendo mais do mesmo. Eu acho que Predador Terra Selvagens ele tem uma aventura ok, ele é divertido, tem um visual assim bem bacana, uma mistureba de muita coisa que você já viu por aí, né? E tem a Ellie Fanning, fantástica, como a sintética, na Android sintética da Weyland Yutani, que é a companhia famosa da franquia do Alien, que é da Fox também, né? E que você já entende aí que a Disney tá permitindo esse crossover. E uma curiosidade, eu falei bastante de Star Wars aqui, mas o Predador usa ela como mochila, assim como o Chewbacca usa o C-3PO, que também está em frangalhos, em pedaços, da cintura para cima, como mochila em O Império Contra-Ataca. E tem também uma entrada no filme de uma criatura lá, um bichinho bonitinho Disney, óbvio, para cumprir a cartilha Disney dos personagens clichês do estúdio. Eu acho que o filme poderia ser muito bem até uma animação também. E eu acho que esse bichinho bonitinho que aparece no filme para acompanhar a dupla principal na jornada é como aquele galo, aquele porco da Moana que não servem para nada na animação que eu adoro da Moana, mas que estão ali para alegrar a garotada. Então eu fecho Predador Terras Selvagens com 2 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano, no vídeo de Predador Terras Selvagens. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe o vídeo porque vai me ajudar muito. É isso, pessoal. A gente se vê no cinema.